Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer a correção do bloco 1, plano de estudo 6, atividade 1. Instrução. O texto abaixo servirá de base para as atividades 1 e 2. É hora de me virar sozinho? Um dia, você pediu para sua mãe assistir a um filme com você, mas ela disse que não podia, porque estava deixando tudo organizado para o dia seguinte, e você ficou bem chateado. No outro dia, queria muito ir a uma loja comprar um jogo que estava bombando entre seus colegas e pediu para seu pai levá-lo até lá. Mas ele chegou muito cansado e disse que teria de ficar para o outro dia. Você ficou mega frustrado. E naquela noite, então, em que estava sem sono e pediu para sua mãe contar uma história, mas ela disse que precisava dormir porque teria de levantar muito cedo no dia seguinte? Aí bateu uma tristeza tão grande que deu até vontade de chorar, não foi? Por muitas vezes você fez algum pedido à sua mãe ou a seu pai, que eles não puderam atender, porque tinham outros compromissos, não importam quais, e você ficou bravo, magoado, com raiva até. Há um pouco de razão em sentir tudo isso. Quem é que gosta de ser deixado de lado, de não ser atendido na hora exata em que quer ou precisa de alguma coisa? Ninguém. Mas sabe como a vida é? Mãe e pai sempre precisam cuidar dos filhos, mas cuidar não significa fazer tudo na hora que eles querem. Mãe e pai também têm uma vida para levar. Eles trabalham, têm amigos com quem querem conversar, têm parentes que às vezes precisam deles, têm de dormir e descansar, tomar banho, comer e muito mais. Não é sempre que eles podem atender aos filhos na hora em que chamam. Por isso, você precisa aceitar que há momentos em que precisa se virar sozinho, mesmo que não seja isso que gostaria de fazer. Você está crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais ela precisa saber resolver por si seus pequenos problemas, não depender tanto dos pais. Ainda vai levar algum tempo para conseguir viver por conta própria, mas não dá para chegar lá de repente. Por isso, é bom ir treinando desde já. Agora vamos para a atividade. Questão 1. Responda. Letra A. Para qual leitor esse texto foi escrito? Identifique um trecho do texto que comprove sua resposta. Então, esse texto ele foi escrito para crianças e jovens. E um trecho do texto que comprova isso é: você está crescendo. Letra B. Qual é a finalidade, o objetivo desse artigo? Responder às crianças a pergunta do título, procurando convencê-las das respostas. Questão 2. Os três parágrafos iniciais apresentam situações que têm finais semelhantes em todas elas, e o filho se magoa. No caderno, copie o quadro e o complete de acordo com o que se propõe. Desejo do filho. Um dia, você pediu para sua mãe assistir a um filme com você. Reação da mãe ou do pai. Mas ela disse que não podia. Sentimento final do filho. E você ficou bem chateado. Aí agora vocês vão preencher. Desejo do filho. No outro dia, pediu para seu pai levá-lo até lá. Reação da mãe ou do pai. Mas ele chegou muito cansado. Sentimento final do filho. Você ficou mega frustrado. Agora é o trecho do terceiro parágrafo. E naquela noite, pediu para sua mãe contar uma história. Reação da mãe ou do pai. Mas ela disse que precisava dormir. Sentimento final do filho. Bateu uma tristeza tão grande que deu até vontade de chorar. Questão 3. Em que parágrafo a autora afirma que os sentimentos de mágoa e revolta, nesses casos, são normais, são prováveis? Então, ela vai falar isso no quinto parágrafo. Questão 4. Em outra parte do texto, a autora procura mostrar o outro lado do problema, o lado dos pais. Que argumentos ela usa para justificar o fato de os pais não fazerem o que os filhos querem na hora que pedem? O argumento: os pais têm uma vida independente, outros compromissos.
nem sempre podem atender aos filhos no momento que solicitam. Questão 5. Nos parágrafos finais, a psicóloga procura apontar caminhos para o filho que se sente abandonado pelos pais. Que atitude ela sugere que ele tome para lidar com o sentimento de mágoa e abandono? Ela sugere que o filho vá resolvendo sozinho o que for possível, mas ele precisa treinar para exercitar sua independência cada vez mais. Questão 6. Depois de ler o texto, qual seria a sua resposta para a pergunta do título? Essa daí é uma resposta pessoal de vocês. Vocês vão colocar a opinião de vocês. Questão 7. Este artigo é escrito por uma psicóloga. Ao escrever como se conversasse com o leitor, ela usa uma linguagem bem espontânea do dia a dia, empregando palavras próprias da linguagem informal dos jovens. Letra A. Identifique no texto uma palavra ou expressão que indique uma linguagem mais informal. Então, as possíveis respostas: bombando, mega frustrado, bateu, uma tristeza. Essas aqui são algumas sugestões. Se tiverem outras que vocês tiverem colocado, também está certo. Letra B. Qual é o provável motivo do uso dessa linguagem? Então, através dessa linguagem, ela está tentando se aproximar do leitor, já que é um texto escrito para crianças e jovens. Letra C. Em sua opinião, esse tom de conversa deixou o texto mais claro ou mais difícil? Aí vocês também vão colocar a opinião de vocês. Para vocês, o texto escrito dessa forma é mais claro ou é mais difícil de se entender? Por hoje é só. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. E até a próxima.